Pronto. Cá estamos já, lindas e cheirosas para a gravação. Eu vou pedir para os microfones ficarem desligados. Norma, por favor. Eu não estou achando meu microfone aqui. Não tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso para você. Aqui Espera aí. não. Agora eu achei. Eu diminuí Achou? a tela. Certo. Eu vou deixar ele desligado, tá? Isso. Eu quero fazer assim, combinados com vocês hoje, porque eu estou vendo que o tempo está avançando e a gente não está conseguindo avançar mais na leitura, que é normal, porque é debate, né? Porque a gente abre para debate e o gostoso é debater mesmo. Só que eu vou fazer como eu fazia em sala de aula. Eu vou lendo o conteúdo, tá? Por isso que eu pedi para vocês fazerem hoje material para anotação. Eu vou lendo o conteúdo, vocês vão anotando questionamentos, observações, comentários, vocês vão anotando, e aí, quando eu terminar, aí eu abro para as perguntas, tá bom? Aí vocês vão dizer, olha, lá quando falou na página tal, o assunto tal, e eu penso que, ou tem uma dúvida a respeito de, né? Tem uma luz aqui sobre mim, né? Eu acho que o que acontece aqui? Bom, então, vamos lá. Livro está aqui. Esse aí no sul está geladinho, ô, Rejane? Aqui em Brasília também, né, Norma? Se bem que a Norma está de braço de fora, eu tô com um pouquinho de frio, bem pouquinho. Então, vamos lá. Nós paramos lá na página 176, na verdade, eu mandei para vocês o áudio até a página 176, né? Mas eu não li um trechinho, esse trechinho que eu vou ler, para a gente poder pegar o gancho para o conteúdo de hoje, tá? Então, conforme eu mandei para vocês lá no grupo, o conteúdo de hoje é filhos diferentes nos relacionamentos, quando nasce um filho de uma relação extraconjugal. Eu tenho que diminuir aqui o volume. A Dani está pedindo para entrar. Deixa eu autorizar aqui a entrada da Dani. Quando nasce um filho de uma relação extraconjugal, compensação em um relacionamento sem filhos e longos relacionamentos sem casamento. E aí, vai lá para o item 3, que é fidelidade e infidelidade. E aí continua mais um monte. Então, o que eu sugiro? Eu sugiro que, oi, Dani, boa noite, seja bem-vinda, minha amada. Beijo. Eu sugiro o seguinte, que, Dani, eu pedi para todo mundo, eu vou lendo, e à medida que as dúvidas forem surgindo, vai anotando, para quando eu terminar, para a gente não ir parando, tá? Então, eu sugiro o seguinte, que a gente faça essa leitura aqui, desses itens que eu mencionei, e aí, se der tempo, a gente avança. Pode ser assim? Beleza? Então, tá. Vamos lá. Só para lembrar ou para contar, não sei se todo mundo já sabe, as inscrições para a turma 2 vão começar no dia 9, né, Mara? 9? Da turma 2. Não, elas já começaram, né? As inscrições já começaram, elas encerram. Já começaram, encerram Elas no encerram dia na 9. segunda-feira, Então, isso. Isso, obrigada. Então, se vocês conhecerem alguém que vocês imaginam que possam gostar desse bate-papo, né, de investigar um pouco mais o pensamento do Bert Hellinger, dá o contato da Mara, que é ela que faz as inscrições, tá bom? Então, vamos lá. Filhos... não, eu quero ler um trechinho que eu não botei no áudio para vocês. Quero ler esse trechinho para dar o gancho para agora, tá? Que é o seguinte, ele fala, né, no finalzinho desse subtítulo, que é quando
no amor existe uma hierarquia. A gente vem falando isso ao longo do livro todo, né? Da importância daquela pessoa que chegou primeiro na relação, a importância tomar essa pessoa no coração, se você vai ter uma nova relação, tomar essa pessoa no coração, e aí, então, você poder dar um lugar para essa pessoa no seu coração para poder receber a outra de verdade. Porque enquanto aquelas pessoas continuarem permeando a nossa mente e os nossos sentimentos, e na maioria das vezes elas permeiam o nosso pensamento de um jeito bem inconsciente, enquanto isso estiver acontecendo, vai ser difícil que um novo relacionamento possa existir de uma maneira mais completa, sabe? Acho que completo nunca vai existir, não. É a conclusão que eu me chegado. Mas essa nova relação ela vem melhor. Por quê? Porque as anteriores, eu gosto de falar assim, eu falei da outra vez e vou repetir. As anteriores é como se elas estivessem preparando a cadeira para essa, sabe? Aquela um termo popular, né? Esquentou a cadeira, né? Esquentou a cadeira para esse. Por quê? A gente vai amadurecendo nos relacionamentos anteriores para poder chegar nesse. E se a gente está no primeiro relacionamento em que não está bom, né? Tem coisas que não estão boas, é o primeiro relacionamento que eu digo assim, o casamento, né? Se não está bom, então é sempre importante poder sentar, olhar nos olhos e conversar sobre o que não está bom. E, claro, que para cada pessoa é uma dinâmica diferente, porque cada pessoa se emaranhou com uma questão diferente, muitas vezes com questões que seus irmãos não se emaranharam. Mas eu sou filha única. Ok, ótimo. Então, com o que você se emaranhou, e o seu parceiro também, que eu só estou falando com mulheres, né? E o seu parceiro também, com o que se emaranhou para não estar conseguindo olhar para esse relacionamento com tudo de bom que ele possa trazer. Mas, de novo, cada caso é uma dinâmica completamente diferente do outro, tá? E aí, esse participante fala assim para Albert, né? Então, na verdade, não se deveria casar pela segunda ou terceira vez. E aí o Albert diz para ele, quando se crê que o segundo ou terceiro matrimônio pode ser igual ao primeiro, então não se deve tornar a casar. A segunda relação nunca é como a primeira. Ela é mais complexa. Quem reconhece isso e a isso se atém, pode ser feliz também em um segundo ou um terceiro relacionamento. Então, é aquilo que eu comentei no início, né? A partir que é o que ele vem tratando aqui nos capítulos anteriores. Enquanto eu não resolver aqui, dar o lugar aqui no meu chakra cardíaco, se não é que fala, não, isso aqui sou eu, tá? Eu e talvez a Rejane também vá por essa linha, né, Rejane? Mara também. E somos as três terapeutas. Enquanto não tomar aqui no chakra cardíaco, de verdade, os parceiros ou as parceiras anteriores, vai ser difícil um novo relacionamento. Beleza? Então, vamos lá. Aí vem esse outro item. Filhos de diferentes relacionamentos. Em vários atendimentos que eu faço, que já fiz, não é comum. É comum que essa pessoa que está num segundo relacionamento, esse relacionamento outro, traz seus filhos. Se não traz para morar junto com essa pessoa, esses filhos existem, né? Se esses filhos existem, a prioridade não é para os filhos do primeiro casamento, e sim para o novo relacionamento.
Mas não quer dizer que esses filhos eles percam tudo, né, de atenção desse pai ou dessa mãe, né? Porque eles chegaram primeiro, eles chegaram antes desse novo relacionamento. Mas a prioridade é do novo relacionamento. Eu concordo com essa visão do Bert Helling, né? Eu concordo com isso. Aí ele diz assim aqui, né? Um terceiro filho que provém do terceiro matrimônio do pai ocupa o último lugar na hierarquia dos irmãos, né? Eu estou aqui, eu me uni a essa pessoa, e aí essa pessoa já tem os seus filhos, mas dessa união surgiu uma terceira pessoa, um terceiro filho. Esse terceiro filho, ele é o último na hierarquia, mas é o primeiro de um deles, né? Se aqui está um homem, e esse homem traz 2 filhos, já teve 2 filhos com outro relacionamento, e dessa união trouxe esse aqui, é o último desse, mas é o primeiro dela. Aí ele continua aqui. Ele tem de reconhecer que os seus meio-irmãos de matrimônios anteriores têm prioridade para o pai. Então, aqueles irmãos vai ter prioridade para o pai porque eles chegaram primeiro, né? Ele é o terceiro filho do pai, mesmo que viva sozinho com seus pais, mesmo que ele viva sozinho, ele é dessa união, mesmo que ele viva sozinho com esses pais aqui, mas ele é o terceiro desse pai. Mas para a terceira mulher, ele é o primeiro filho, e ocupa, por isso, o primeiro lugar em relação a ela, né? Então, assim, essa mulher, ela tem esse primeiro filho com esse homem, mas esse homem já tem outros filhos com outra mulher. Aqui, o relacionamento do casal no terceiro matrimônio é a fonte do amor por uma criança. Então, o relacionamento desse casal é a fonte de amor para esse terceiro filho dele. Porém, com relação aos filhos anteriores, não podem sê-lo. Entendem? Então, só repetindo, eu acho que já ficou claro, mas eu vou repetir, os filhos que vieram desse primeiro relacionamento, ele vai ter prioridade para esse homem, que eles chegaram primeiro, mas dessa união com esta nova companheira, com esta nova, ou vice-versa, né? E aí, esse filho que nasceu desses 2 aqui, o foco do amor para esse daqui, ele é muito grande, em união com ela. Mas não quer dizer que ele não vai dar a prioridade para os que chegaram antes. Mas esse aqui precisa de toda a atenção, porque ele é o filho do novo relacionamento. Tá? Seguinte, a nova mulher, normalmente, não deve se imiscuir, quer dizer, se meter, né, nos assuntos que tangem aos filhos anteriores. Eu conheci um casal assim, em que ela vinha de um outro casamento com um filho, ele vinha do casamento dele com 2 ou 3 filhos, não me recordo, e ela, a atual esposa dele, vivia dando pitaco na educação dele com os filhos, da mãe dos filhos com os filhos, e eu de fora não tinha nem a visão sistêmica ainda, pensava, cara, isso não vai dar certo. E não deu. Né? Então, essa nova mulher, ela não deve ocupar esse lugar, porque esse lugar não é dela. Esses filhos, eles têm uma mãe, a não ser quando essa mãe falece, ou esse pai falece. Aí é outro contexto, não que vá substituir, porque não existe substituir, né? Não existe substituição. A mãe é uma, o pai é um, né? Regiane concorda. E esses filhos, se essa mãe morreu, ou se esse pai morreu, e eu sou a nova esposa do relacionamento, eu vou acolher, mas não para tirar o lugar da mãe. Eu vou acolher enquanto a nova companheira do pai e que eu posso
dar atenção, né, carinho, afeto, ajudar no que for preciso. Se é uma criança muito pequena, ajudar mesmo no que for preciso. Eu lembrei agora de um filme que eu vi, um clássico, bem clássico, né? Ele foi feito todo em preto e branco. Não sei se eu coloquei lá no grupo grande, mas ele é todo em preto e branco. Ai, 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 ai. Bom, agora não veio o nome do filme, mas ele é todo em preto e branco. Ele é com uma família negra. O filme é todo com negros. E ele, casado com ela, tem um relacionamento fora e tem um filho. E ele engravida. E ele conta para ela porque o amigo falou: você precisa contar para sua esposa. E aí ele conta, e aí é o grande drama nesse momento, né, em que ele conta e ela não aceita aquilo e acaba aceitando ele de volta depois. E aí, na hora que aquela mulher vai ter a criança, ela morre. E aí ela pega a criança, ele chega com a criança nos braços, né? Olha, essa é minha filha. Aí ela disse: "Ó, certo, a sua filha eu vou cuidar como se fosse minha, mas você vai embora." Ela toma essa coragem, ela toma essa postura, né? Você eu não aceito mais, porque o nosso casamento acabou, o nosso casamento rompeu, mas a sua filha, que ficou sem mãe, eu acolho. E ela cria a menina, né? Depois eu ouvi o nome do filme direitinho e mando para vocês. Ele está no YouTube, se eu não me engano. É bem interessante. E aí é mais ou menos isso aqui, e é o que o Bert Helling também vai falar aqui na frente. Então, ele fala, né? Então, assim, a não ser nisso, né? Então, quando essa criança perdeu a mãe, e aí eu vou, sim, não é me meter, mas eu vou dar a atenção e os cuidados que essa criança, ou mesmo se não forem crianças, se forem adultos também, né? Mas nunca, nunca, nunca achar que tomou o lugar da mãe. Não existe. A mãe é uma só e o pai é um só. Aí depois ali na frente tem quando nasce um filho de uma relação extraconjugal, que é esse exemplo aqui do filme que eu dei, né? Se durante o casamento existe um relacionamento com outro parceiro ou outra parceira, e desse relacionamento se origina um filho, em geral, geralmente, o casamento está acabado. Isso também é válido quando a criança é abortada, né? Então tá lá. Casal, uma relação extraconjugal. Nessa relação extraconjugal, esse camarada, ou essa camarada, né, se relacionou aqui, engravidou, vamos dizer que é ela, a moça, né, engravidou. Para ele não saber, ela aborta a criança. Mesmo a criança abortada, ela existe já no sistema, né? E ela existindo no sistema, ela vai fazer parte da vida, inclusive da parte que foi traída, né? Então, mesmo assim, esse casamento ele está acabado. Acaba-se o casamento. É óbvio que existem exceções, 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 exceções. Mas, e talvez esse parceiro, o outro lado aí do casal, até aceite que o marido ou a esposa tenha um filho aí, como é que chama? Antigamente, nem sei se hoje não existe mais esse termo de bastardo, né? Aceite esse filho ou essa filha, mas o aconselhável é que possam os dois se sentar e conversar a respeito mesmo. Porque às vezes acontece, né? Às vezes a carne é fraca mesmo. E às vezes acontece de ir lá e ter a relação sexual e não se cuidou e engravidou. Então é muito importante que o outro lado saiba e que os dois possam conversar a respeito. O novo relacionamento, esse novo relacionamento, né, dessa relação extraconjugal, tem precedência em relação ao primeiro. O que isso quer dizer? Até eu coloquei uma pergunta assim, teria o que teria mais importância? O casamento anterior chega ao fim, né? Porque ele teve uma relação, um filho com uma relação extraconjugal, e o casamento anterior chega ao fim.
E aí é uma dura lei, ele coloca aqui, é uma lei da vida. E essas leis não são dadas de acordo com a nossa vontade. Até hoje não pude observar outra coisa, Bert Helling diz. Nem todas as observações que ele fez, que ele teve em relacionamentos extraconjugais, é assim que ele conseguiu ver. Mesmo que o casal se mantenham juntos, mas o casamento acabou. Acabou, como é que eu entendo? Acabou no campo, no plano energético, né? Aquilo que era dos dois, que parecia que era só dos dois, e entrou uma terceira pessoa. Entrou uma terceira pessoa, mesmo que continuem juntos, esse casamento ele chegou ao fim. Então, há que se fazer terapia, se o casal quer se manter juntos, né? A gente sempre indica terapia para poder conseguir seguir com o casamento. Mas, normalmente, finaliza o casamento. Posso tocar? Então, vamos. O outro item é a compensação em um relacionamento sem filhos. O que ele quer dizer com isso? Aí uma outra participante o questiona, né? E diz assim para ele: antes, você disse que a desobrigação chega quando um filho adulto forma uma nova família. E então passa o amor aos seus próprios filhos, né? Então, esse filho, a gente tem os filhos, eles se tornam adultos e eles vão formar uma nova família. E aí, então, com os seus filhos, que seriam os nossos netos, né? Eles passam, então, para esse filho, ou esses filhos, o que nós pegamos dos nossos pais. O que acontece se não tem filhos? Ela pergunta para ele, né? E aí, quando não tem filho? Esse casal não vai conseguir colocar adiante o que recebeu dos pais? Como pode dar-se, então, a desobrigação pelo amor que recebeu dos pais? Ela pergunta. E ele responde que a desobrigação chega quando a gente se dedica a um todo maior. Se repassamos dessa forma o que recebeu dos pais. Então, assim, existe muito, e hoje em dia, né, nos tempos mais modernos, cada vez mais diminui a quantidade de filhos, né? Cada vez mais se torna um, no máximo dois. Mas é difícil chegar no terceiro, né? Então, e também existem casais que decidem não ter filhos de jeito nenhum, em hipótese alguma. Como, então, poder passar adiante tudo que recebeu do pai e da mãe? E nós não vamos aqui agora, e não estamos aqui agora, julgando quem foi pai bom ou mãe boa. Quem foi pai ruim ou mãe ruim. Não. Cada um nos deu algo, né? Muito ou pouco, mas algo. Primeiro nos deram a vida. Como que eu vou passar se eu não quero ter filhos? E aí o Bert traz, e eu concordo bastante com ele, quando você se empenha para uma coisa maior. Então, vamos dizer, ele dá um exemplo aqui logo abaixo, quando a pessoa se envolve com uma empresa, né? Ou não é a sua empresa, mas se dedica muito àquele trabalho, mesmo de verdade, sendo comprometida com o trabalho, sendo de verdade uma pessoa respeitosa. Isso é uma forma de repassar tudo que o pai, a mãe e todos os outros que vieram antes deu para essa pessoa. Ele diz aqui no exemplo, mas citando um exemplo, em algumas mulheres de carreira que se preocupam mais por sua carreira do que em dar, mais por sua carreira do que em dar, pode-se observar com frequência, não, podem-se observar que enfraquecem. Quando esta mulher, homem é a mesma coisa, se entrega muito para o trabalho e pouco para a sua própria vida, né? Então, normalmente, as pessoas enfraquecem. Com isso em sua alma e como perdem o peso da alma. Então, a pessoa se entrega demais. Ele deu o exemplo aqui da mulher de carreira, né? Ou seria um homem, se entrega muito para aquilo e acaba perdendo a força da alma, a força
perdem o peso da alma. Entretanto, se consideram a carreira como algo com que podem fazer algo bom, portanto, não para si mesmas, mas para impor-se, mas sim num sentido mais amplo, então isso tem um outro efeito. Isso se aplica naturalmente aos homens. Então, assim, é, eu conheço, vocês devem conhecer também, pessoas que optaram em não se casar, né? Em não ter filhos. Então, cada um tem o direito e a liberdade de fazer o que quer. E aí, então, o Danilo está pedindo para entrar aqui. E aí, então, essa pessoa, ela se entrega para outra coisa maior, né? Além de se entregar de verdade, com compromisso para a sua empresa. Boa noite, Adenira. De se entregar de verdade para a empresa que trabalha, né? Como a Aldenira tem uma empresa, né? Ela se entregar, mas lembrando que isso não pode ser maior que ela. E às vezes também, agora eu vou pegar uma carona nesse assunto aqui, às vezes a pessoa formou família, mas se entrega muito mais para a empresa, para o trabalho, para a função, e deixa a família. Isso enfraquece também. Enfraquecem as relações com a família, enfraquece a relação com a sua própria alma. Enfraquece. E você tem uma família, né? Então, é aquela coisa do equilíbrio, da balança, né? A gente tentar conseguir equilibrar as duas coisas, principalmente quando você tem filhos. Mas, no caso aqui, desse subtítulo, é a compensação em relacionamento sem filhos. Então, se eu decidir não ter filhos, eu posso honrar meu pai e minha mãe com tudo que eles me deram, me passaram, me comprometendo com uma causa maior, mas sem me esquecer de mim, sem me esquecer da minha essência, do meu eu, de todo o comprometimento que eu tenho com os irmãos, por exemplo, com as irmãs, com meu pai, com a minha mãe, se forem vivos ainda, entende? Para quê? Para que a alma continue com força, a força de toda a família que veio antes, de toda a família de origem. Tá bom? Denira, hoje a gente combinou de fazer os comentários só no final. Tá bom? Depois ele vem aqui, isso, a gente estava na 176, agora a gente está na 177. E eu estou achando que a gente vai dar para avançar, né? Mas eu quero muito, muito, muito ouvir vocês, que esse é o objetivo desse encontro, né? Debater. Aí vem para o outro subtítulo que o nome é Longos Relacionamentos Sem Casamento. Ih, foi o meu. Foi o meu. Foram 10 anos, 2 filhos e não nos casamos. Embora a lei considere união estável, né? Mas aquilo que a gente já viu lá no início do livro, acho que a Aldenira estava, a Dani estava também, a importância desse ritual, né? A importância de se fazer um ritual para o campo energético mesmo. Você pode não acreditar nisso, está tudo bem também, né? Isso aqui é uma visão. Como a gente sempre fala aqui, a gente não tem que aceitar tudo que o Bert Helling, por mais de 30 anos que ele tenha passado fazendo as observações dele. Mas eu, cada vez, quanto mais eu estudo, mais vai fazendo sentido para mim. Então, ele fala aqui assim, que relacionamento de casais tem uma direção interna, né? O casal se uniu internamente, eles têm uma direção. Depois de algum tempo, exigem firmeza e estabilidade, né? Você começou ali paquerando, depois você começou a namorar, e aí vai indo, o relacionamento vem. Daqui a pouco, opa, juntamos as escovas de dente, né? Era assim que falava no meu tempo. Juntou as escovas de dente, estão morando na mesma casa, estão dividindo as contas, né? Daqui a pouco chega um filho, daqui a pouco chega o outro filho. Então, assim, o próprio casal
naturalmente, bom, primeiro tem a questão biológica, né? A mulher até uma determinada idade, ela precisa dela, ela precisa gerar, ela precisa ter filhos, né? E o homem também. O homem também tem essa necessidade. E é biológico. É biológico. E aí os casais se unem. Por exemplo, através de uma decisão definitiva para um casamento, para que fique bem claro, 2 pontos. Agora somos um par. Se há protelação, querer-se com isso dizer, desculpa, é isso mesmo, dizer ao companheiro, estou esperando por algo melhor, quando eu não me comprometo de verdade num tipo casamento, ritual, seja onde for, mas aquela coisa mais oficial é como se eu estivesse dizendo para outra pessoa, estou esperando algo melhor, ainda não é você. Dessa maneira, ferimos a pessoa. Isso, gente, é inconsciente. E nenhum dos dois tem consciência disso, nenhuma das duas pessoas. Por isso, esses longos relacionamentos, eles terminam, em geral, depois de algum tempo. Então, é claro que existem, a gente conhece, eu conheço, casais que estão juntos na mesma casa já tem mais de 30 anos. Mas um dos lados, e é ela que ela pede para ele, ela pede, vamos casar? E ele fala, mas a gente já está junto há tanto tempo, e não precisa, e ela silencia, daqui a pouco ela vai de novo. Tem uma oportunidade, eu já presenciei, ela fala, vamos casar, né? Então, às vezes, é uma coisa interna mesmo, né? Inconsciente dessa mulher, no caso é uma mulher, que tem essa vontade, porque ali nas entrelinhas, ela pode estar lendo isso dele, né? Não é com você ainda que eu quero, de verdade? Para quê, né? E nele, às vezes, não é, mas é o que ela consegue ler no campo energético, ela consegue ler isso, no caso da mulher. Eu não conheço nenhum casal que o homem... Esse é o único casal que eu conheço que vive há mais de 30 anos sem ter oficializado. O meu casamento, que não teve oficialização, durou 10 anos. Pode ser depois? Daqui a pouco? Anota aí. Rejane. Bom. Rejane, o seu relacionamento, né? É o seu relacionamento. Esqueci do teu também. Sim, existem as exceções, claro que existem. Nada, isso aqui não é uma bula. Isso aqui são estudos, né? E aí abre-se uma aspas aqui. Não. Aí continua aqui, estou esperando algo melhor, dessa maneira o ferimos. Por isso, esses longos relacionamentos terminam em geral, né? Como eu falei. Aí abre aspas de novo. Tenho um relacionamento com você. Quer dizer, nesse caso, você não é o suficiente para mim. Quer dizer, é o mesmo que eu estivesse dizendo, né? Eu me relaciono contigo, mas você não é o suficiente para mim, não. E isso lá, ó, no plano energético, no campo da inconsciência, a gente acaba lendo e assumindo, e isso pode sim, isso pode ferir o casamento. Estou lembrando aqui agora, dentro da minha experiência, que quando eu e o Sérgio juntamos as escovas de dente, a gente falou assim, se não der certo, a gente separa, tá tudo bem, né? Imagina, a gente já começou assim, né? Se não der certo, durou 10 anos. Na verdade, durou menos. Mas a gente ficou ainda na mesma casa por 10 anos. Aí ele continua aqui, vou me casar com você. Quer dizer, você é a pessoa certa para mim. Naturalmente, existem variações. Vivemos numa sociedade que, em parte, não deseja mais esse vínculo. Deseja-se a liberdade. Entretanto, essa liberdade tem o seu preço, e esse preço é um vazio. Eu dei uma pausa aqui agora, sim, porque eu estou lembrando que eu tive esse vazio, sim. Eu tive esse vazio, mas eu não sabia o que era, né?
Então, e a gente foi se separando dentro da mesma casa, a gente foi se separando, né? Tá travando a transmissão? Tá Para a Regiane não está, só para você, Amara, tá? Beleza. Então, e daí dá esse vazio, porque eu quero a liberdade, se não der certo, né? Cada um vai para o seu canto e tal. E aí eu vou lembrar que vou buscar aqui agora, aqui no meu lado da filosofia, da minha licenciatura em filosofia, em que eu conheci o Zygmunt Bauman, que é um cientista social, um sociólogo. Morreu, né, Dani? Ele morreu, né? E em que ele traz vários. A literatura dele é difícil de ler, eu achei muito difícil. Tentei ler Amores Líquidos é dificílimo, e tem Sociedades Líquidas, entre outras coisas. O que ele trazia para a gente era isso, né, de que a sociedade ela está cada vez mais líquida, é como se escorresse pelos dedos, pelas mãos, igual água, os relacionamentos. Os relacionamentos, eles estão assim, né? Sem um propósito maior. E eu tenho para mim, Carla, né? Não é ninguém, é para mim, e ainda não só com a experiência do meu próprio relacionamento de casamento, como dos atendimentos que eu faço, dos amigos e amigas que eu tenho, de que quando aquele casal não tem um propósito, é como mesmo se escorresse pelos dedos. Eu, no meu relacionamento, os primeiros 5 anos, a gente tinha propósitos. A gente tinha. E a gente estava ali, ó, juntinho do outro. Estava super bom. Quando, daqui a pouco, ele começou a buscar outros propósitos, eu fui ficando para trás. E aí, como eu fui ficando para trás e ele não me incluiu, e também porque eu permiti que ele não me incluísse, mas, enfim, eu comecei a sentir esse vazio, né? Esse vazio que ele fala aqui anteriormente. Eu estou me dando conta disso agora, hein? Aqui com vocês, né? É porque não tinha um propósito. E o Zygmunt Bauman, ele traz isso muito. Olha, ele é maravilhoso. Depois eu posso botar ali no grupo para vocês algum link de vídeo dele no YouTube, né? Quando ele fala dessa sociedade líquida, né? Ninguém mais tem um objetivo certo, não existe mais um alvo ali que eu vou e miro naquele alvo, pego a minha flecha, solto e atinjo o alvo. Existem N mil coisas para eu fazer, e aí eu fico pipocando de um lado para o outro. E nisso ele considera, entre outras coisas, é muito mais profundo que ele traz, ele foi um grande pensador, é muito mais que isso, mas isso afeta o nosso relacionamento de casal. Afeta. Afeta mesmo. Essa sociedade líquida, ela acaba afetando o relacionamento de casal. É importante a gente ter clareza disso, né? Depois ele fala aqui ainda, né? Depois dessa frase, que eu vou me casar com você é a pessoa certa para mim. Naturalmente existem variações. Vivemos numa sociedade em que parte não deseja mais esse vínculo, deseja a liberdade. Entretanto, essa liberdade tem um preço, esse preço é o vazio. Aí, continuando. Concordar com o vínculo também tem seu preço, mas também tem um alto lucro. O lucro é a plenitude. Mas o que se imagina é justamente o contrário, pois muitos acham que através da liberdade alcançarão a plenitude. E em relação ao vínculo, tem-se a ideia de que nesse vínculo exista um vazio. Entretanto, ele é pleno, esse vínculo, né? É pleno quando chega à plena consumação. Então, no meu entender, vocês vão dizer para mim se vocês concordam com isso, no meu entender, quando ele traz aqui isso, sabe aquele casal que consegue manter um equilíbrio, tem horas que vai brigar, vai brigar, mas consegue voltar depois da briga, assim, voltar a conversar, voltar a se relacionar. E quando a gente tem esse olhar sistêmico, quer dizer, dá licença. Muito seco aqui em Brasília, né, Norminha? Aí a gente vai falando, vai ressecando mais a garganta.
E quando a gente consegue, tem as brigas, é difícil um casal não brigar, até porque cada um traz a sua bagagem, né? Cada um vai trazer a sua bagagem, sua herança sistêmica, mas à medida que a gente consegue, teve a briga, volta, olha nos olhos, conversa, fala o que não gostou. Nesse momento, quando um casal consegue fazer isso, né? E aí, então, ele fala, né, quando chega à plena consumação, e aí também no momento do ato sexual, né, em que os dois querem, não que um quer e o outro não quer, e o outro vai fazer o sexo só para satisfazer a outra parte, mas que os dois querem. Isso não tem que ser sempre, né? Porque não é sempre. Às vezes a gente vai lá e tem a relação sexual porque o parceiro está desejando, você não está com muita vontade, mas ok, mas outras vezes sim, né? Não dá para ser, a vida não é esse 100% todo. A gente tem tantas questões, né, na cabeça, imagina. Mas quando é um casal que tem mais isso do que o outro, aí tem lucro. Tem lucro, é o que ele fala aqui, né, de lucro nessa relação de vínculo. O vínculo tem o seu preço, mas é um preço de muito mais lucro do que o contrário. Aí ele termina assim, e nós também finalizamos aqui, e aí eu vou deixar vocês abrirem o microfone. Porém, não digam que eu disse isso. Ele fala assim. É uma imagem, isso é uma imagem. E cada um pode orientar-se por ela, né? Apenas isso. Então, ele traz para a gente assim, que é uma imagem que ele tem dentro de todos os atendimentos. Bert Helling, nem sei quantos atendimentos na vida ele fez. E todos os estudos dele, né? Então, é uma imagem. Ninguém tem que dizer que eu disse isso, não. Mas para a gente, eu acho que é válido no sentido da gente poder observar um pouco mais, né? Se dar conta um pouco mais dessa pessoa com quem eu moro, com quem eu vivo, com quem eu escolhi ser o pai ou a mãe dos meus filhos, com quem eu escolhi dividir as contas, né? Dividir os problemas, as alegrias também. Então, é isso. Eu coloquei aqui uma observação, quer dizer, não é uma regra, é apenas uma sugestão, né? Ai, então é isso. Olha, 8h41. Valeu, hein? Então, assim, vocês gostariam de fazer comentários? A Norma primeiro, depois mais alguém na fila? A Rejane queria aquela hora, né, Rejane? Você queria? Desistiu? Não quer mais? Quer falar depois da Norma? Pode ser? Então, vamos lá. Nem vou anotar, porque tem só 4 pessoas. Norma e depois a Rejane. Abre o microfone, Norminha. Microfone. É o que ele mesmo disse. Nada é uma regra. Existem as exceções, né? E eu conheço muitas pessoas que são casadas, vamos dizer assim, só juntadas, né? Que vivem bem melhor do que aquelas que são casadas, realmente, de fato. Porque o casamento, no meu entender, não é através como é que eu vou dizer, rótulos, de papéis, de cerimônias. Não, Contrato casamento social, né? ele vai muito mais além do que um compromisso com a sociedade. É um compromisso entre os dois, uma coisa muito tem que ser muito firme, entendeu? Então, por isso que eu estou te dizendo, eu conheço pessoas que casaram com todo o ritual e se separaram logo depois, e eu conheço pessoas que são casadas há anos sem nenhum ritual e vivem muito bem, né? Aí eu fiz umas anotações aqui, ó. União sem casamento. Eu mesma, quando eu casei, eu sou casada com todo o ritual, tu sabe, né? Eu Sei. pensava assim, Eu estava se lá. não der, se não der certo, eu separo. Eu casei com esse pensamento, Sim. entendeu? Então,
Nada, é que nem ele mesmo disse, né? Não é uma regra, né? Existem as exceções. E separações, sendo um ritual ou não, os casamentos existem por vários fatores, entendeu? Não, às vezes a gente acha que é porque não casou com todo o ritual e não sei o quê, e não é. Às vezes são falhas do próprio ser humano. O ser humano é falho demais, né, um com o outro, entendeu? E alguma coisa ali mexeu naquele mecanismo que não vai dar Que não certo, engatou, né? nem casando com ritual e sem ritual, entendeu? E uma das principais coisas, no meu entender, o principal de tudo aí, que eu penso, é o amor que você sente pela outra pessoa. A partir do momento que você realmente ama, que você gosta dessa pessoa, você vai aceitar ela com todos os defeitos, com todas as qualidades, com tudo, né? Ou não também. Tem gente que consegue separar o amor dos defeitos, né? E apontar e dizer o que não gosta e tal. Eu sou assim, entendeu? E o que mais que eu botei aqui? Norma, eu vou pegar só fazer um parênteses na tua Ó, fala. e a Quando sociedade você, líquida, quando, na minha opinião, só um pouquinho, a sociedade líquida, na minha opinião, ela está pautada em todos os setores da vida, não só no casamento, né? Você vê que hoje as pessoas, outro dia mesmo eu estava comentando isso com o Walter, as pessoas hoje não respeitam seus patrões. E é o cara que te banca teu salário, é o cara que, claro, você trabalha, mas o cara que, né? Então você vê muito, porque a gente tem uma empresa, né? E você vê muito menino não cumprindo com seus compromissos. Você entendeu? Ah, hoje eu estou aqui, amanhã eu não estou, dane-se, né? E por aí vai levando a vida. Então está tudo muito líquido. Não só os relacionamentos sim, a interpessoais, sociedade mesmo, né? no geral. A Está no sociedade geral. como um todo, sim. Ninguém respeita ninguém, ninguém tem amor por ninguém, ninguém quer solidificar nada, entendeu? É muito por cima, muito raso, Superficial. né? E é isso, gente. A minha opinião é essa, tá? Obrigada, Norminha, obrigada, gratidão. Norma, o que eu queria comentar era que, quando você estava falando dos relacionamentos, que existem relacionamentos que não tiveram o ritual, né? E que estão muito bem, obrigado, melhor do que muitos que tiveram o ritual e não tiveram. E é mesmo, né? Existe Eu mesmo conheço muita casamentos. gente, muita, A que não se Rejane, casaram por rituais. a Rejane, abaixa a sua mãozinha, Norma, obrigada. A Rejane é uma, né, Rejane? Vai trazer a experiência dela. Na verdade, só Depois vem comentar a assim, Dani. eu casei a primeira vez com todo o ritual, todos, não é? Igreja, aquela coisa toda do ritual, mas eu também casei com esse pensamento, se não der certo, eu separo, é claro, né? E um ano depois eu estava separada, né? Um E ano aí depois. um ano depois. E um ano, bem dizer, depois, eu conheci meu atual marido, que estou há 32 anos, né? No início desse relacionamento de agora, eu confesso que isso me incomodava um pouquinho, de não estar casada assim, com aquele ritual, né? Mas depois eu fui trabalhando isso, porque eu disse, mas o que eu quero com o ritual se o primeiro não deu? Casei com um ritual lá, todo certinho, bonitinho, para agradar pai e mãe, né? E, né, a mente deles era assim. E não deu certo. E, no entanto, então fui com o tempo, eu fui trabalhando isso, né? Assim, e que ritual também, né? E o tempo foi passando, e isso passou realmente. Então, assim, realmente essa questão do ritual, né? Tem Porque que dar, vai. se não tem, não adianta, né?
Não, Que vai não vai depender, né, funcionar mesmo. Regiane, da pessoa, né? Você vê, você é uma pessoa que é terapeuta e que trabalhou dentro de si isso, o quanto isso facilitou. Mas muitas pessoas que não têm essa consciência, ela pode atrapalhar e sem saber que está atrapalhando, pode criar esse vazio porque não teve ritual, né? É, Então, assim, é, é como ele falou no final, né? Olha, não é regra, porque existem as exceções. E porque cada um é cada um, né? é, Isso é que ele fala de uma maneira geral. E eu sim, digo, você diz, Norminha falou, enquanto, né, dentro da sua experiência, o que isso afetou ou não, né? E eu lendo o que ele traz, eu fico me lembrando e era exatamente o vazio que ele fala ali, mas eu não sabia que vazio que era. E aí, é. né? A gente fica, principalmente a mulher, né? Aquela, mas eu não tô casada, não uso aliança, né? Aquela coisa assim do ritual em si, né? Mas no entanto, assim, eu considero muito mais esse relacionamento, meu marido agora, como Verdadeiro. marido, que ele é muito responsável, ele não tem nada a ver com o outro, sabe? Muito mais um casamento do que aquele lá que eu casei, tá bonitinho, lá nem é, conforme, né? Manda o figurino, Conforme. É. manda o Então, figurino, assim, né? para mim, né, aquele, se for, não quero nem comparar, porque, né, não é o caso, Não é mas se for ver assim, o meu casamento agora é muito mais casamento do que um outro que sem responsabilidade nenhuma, acho que tanto da minha parte quanto dele foi, né? Então, assim, até a Camila, assim, mãe, eu não sei se foi, eu mostrei a nossa conversa, a gravação, só para a Camila, né? Então, a A Camila, Camila é filha do primeiro ou do segundo casamento? não, é filha Desse do segundo segundo. casamento. É. Uhum. E aí ela, assim, mãe, mas a Carla falou lá que é um ritual. Eu disse, tá, mas o Eu não, Bert ritual, Helling. o Bert, o ritual, ela casou no civil, né? Ela só não fez A o Camila. ritual, né? O ritual. Daí ela disse, mãe, mas a gente ainda pensa em fazer esse ritual e levar o Bernardinho Bernardo, de entrar com Page. as alianças. Você vê, olha só, é uma moça moderna, né? Moça de geração de agora, moderna. Agora, esse ritual, eu entendo assim, né? Que o Bert Helling faz esse ritual. Casar ali só no civil é um ritual também, né? Não existiu ali um ritual religioso. Mas, ó, a Regina querendo entrar. Mas é um ritual também, né? Não deixa de ser um ritual. Vou lá no cartório, vou lá, Sim, assino, como é que fala? Representantes, não, como é que é o nome que dá? Tem as testemunhas. testemunhas, né? Oi, Regina, bem-vinda, querida. Tem as testemunhas, então não deixa de ser um ritual, né? É um ritual. Mas você vê, ela, moça jovem, contemporânea, ela tem isso dentro dela também, ela ter assistido ao vídeo, né, pelo que eu vi, ela assistiu, e brotou nela, quer dizer, um desejo que é dela, interno dela, né? Que interessante. Manda um beijo gigante para ela, viu? Filha da Obrigada. Regiane é psicóloga, não à toa, né? O fruto não quer longe do pé, né, Regiane? É, Tá bom, amada, gratidão. Dani, Eu acho que vocês já falaram, mas acho que eu queria complementar também em relação, acho que a Norma? não, em relação ao ritual em si, eu acho que depende da consciência que o casal tem em relação ao ritual. Então, acho que quando isso está claro eu acho que eu e meu marido, a gente fez isso. Acho que a gente fez o ritual para compartilhar uma felicidade nossa, né? Sentimento.
É mais de um compartilhar, de um compartilhar mesmo. Até porque, eu não lembro se você sabe da história, que a gente primeiro decidiu engravidar, depois a gente foi pensar. Então, assim, já estava decidido por uma situação, a gente percebeu que a gente queria ter filhos juntos. Sim. Então, a gente decidiu junto, com a história de um Quebraram outro o protocolo, né, Dani? completamente. Não, e o ritual, ele ainda não, ele foi religioso, mas não foi religioso, teve uma questão espiritual, é a gente que fez, a gente montou junto, acabou, inclusive, abrindo outras possibilidades, justamente porque não tinha um protocolo todo certinho, e foi lindo. Então, foi lindo. Porque foi isso, foi de acordo com a intenção que a gente tinha. Mas não que se a gente tinha vontade de fazer isso, né? E era uma vontade dos pais também, então, principalmente dos meus pais, mas convergiu com o nosso também. Sim, sim. E, ao mesmo tempo, não quer dizer que quando não tem o ritual, não tem essa... Porque, de alguma forma, a gente também pode compartilhar com os amigos. Conheço casais que chamam para... Vai morar junto, chama os amigos para ir, né? Vamos chamar o casal para... É um ritual, não deixa de ser um ritual. Não deixa de ser um ritual. Só que não é dentro das formalidades que a gente conhece. Né? É bem o que ele traz, o Berto traz ali no finalzinho, né? Hoje em dia, e isso porque esse encontro desses 15 casais aconteceu lá em 1990 e alguma coisa. E aí ele diz, né? Hoje em dia, os casais de hoje em dia mais modernos nem estão querendo tanto esse vínculo assim, mas ele coloca, né, dentro da observação dele, o quanto dá um vazio nos casais. Mas eu penso também como vocês, Denira, você depois, como vocês falaram até agora, né, Norma, Rejane, a Dani, vai da intenção, né? Qual é a intenção que eu tenho verdadeiramente ao me unir com essa pessoa? Meu mouse não quer funcionar. Qual é a intenção que, de fato, eu quero com essa pessoa, né? A Dani e o esposo, como é que é o nome dele? Murilo. Murilo, o da Norma é Walter, o da Rejane é... Arlindo. Arlindo. Eu sabia, mas eu esqueci, desculpa. Vocês... agora eu perdi o que eu ia falar. Não, da questão da intenção, né? É o que cada uma trouxe. Eu vou me unir a essa pessoa, eu quero me unir, né? Então, bacana. Qual é a intenção que existe ali? O que o Berto traz é a importância, o que já trouxe lá no início dos outros capítulos, né? A importância de um ritual, de poder cada um sentir que, de fato, foi escolhido para viver junto. Porque, senão, lá nas entrelinhas, pode ficar assim, ó, não é bem você a pessoa, não, mas vamos embora, vamos experimentar aí alguma coisa, né? Aí foi quando eu trouxe o Zygmunt Bauman, né? Com essa sociedade líquida, com os relacionamentos líquidos, enfim, né? Legal, bacana demais. Mais alguma coisa, Dani? Não? Na verdade, eu tenho uma dúvida que já está vindo, assim, até... Traga. Eu não sei se tem a ver com hoje, a gente pode deixar para uma próxima, se for o caso. Tá. Porque me chamou a atenção que você falou que o compromisso é com a família de origem. A minha questão é com a sogra. Como é que fica? A sogra vai ter no capítulo na frente, lá na frente. Então... A sogra, ela tem uma importância gigante, né? A sogra e o sogro, porque é a mãe e o pai do marido, né? Se não fossem eles dois, o marido não estava aí. Mas então, tudo bem, mas esse tomar seria tomar a sogra, então, nesse sentido, existe tomar a sogra também é interessante, né, Rejane? Mas eu tomo meu pai e minha mãe, né? Tomo meu pai e minha mãe como é. E tomar a sogra e o sogro, eu considero também importante para que, energeticamente, porque você e o seu marido
formaram um novo sistema, né? Vocês têm quantos filhos? 2. Então, tem 2 filhos aqui, né? Então, tem um novo sistema aqui. Desses filhos aqui, você e o seu marido fazem parte da família de origem, mas a família de origem desses filhos aqui também inclui os avós, né? Então, nós vamos ver mais na frente. É interessante, muito, muito, muito interessante olhar para a sogra, mas lembrar essa sogra que ela tem o lugar dela. Tá. Você tem o seu lugar. Você agora é a companheira do filho dela, né? Isso. Né? Acho que aí que entra o conflito mesmo. Eu sei que porque eu sei. Geralmente é assim. Eu não sei qual capítulo que tem mais na frente, mas que ele traz essa questão. Que é um dos casais, lembrei, é um dos casais que ele atende nesse encontro que fala da sogra. E aí o Bert traz a visão dele frente a isso. Tá bom? Obrigada por já antecipar um pouquinho. Imagina. Aldenir, amada, eu abandonei minha cabeleireira, gente. Olha aqui, ó. Olha aqui. Mas é porque eu estou querendo deixar crescer, Aldenira, meu cabelo. Meus cabelos. Fala, minha querida. Pode abrir o microfone. Olá, boa noite. Boa noite. Então, pegando o gancho da Norma, que realmente muitos casais são felizes, né? E a Rejane também, sem o ritual. E o ritual, e a Daniela completou muito bem, que tem uma coisa íntima dos dois quererem, não só para a sociedade, porque na maioria das vezes é mais para mostrar, para fazer uma festa, fazer um glamour. Bom, gente, eu falo isso porque, de certo modo, eu tenho muita experiência com as mulheres. Sim. E eu já vi tanta história nesses 30 anos de cabeleireira que vocês nem é impossível até imaginar, né? Tantos casamentos, tantos despeitos, tantos casamentos que deram certo, tantos que deram errado, tantos que não duraram nem um mês, que foi um mau glamour, que foi uma festa de arromba, que foi aquelas coisas assim de cinema. Então, é bem por aí mesmo. Não, eu vou até falar o exemplo meu. Eu não quis me casar, nem com o pai do meu filho, nem assim, que eu considero os dois relacionamentos mais, né, aconchegado, mais íntimo, e nem com a outra segunda pessoa com quem eu vivi uns anos, porque aí você tocou no assunto assim, quando você não quer uma cerimônia, é como se você falasse, essa pessoa não é a pessoa certa, não é a pessoa que eu quero caminhar com ela o resto da minha vida. No meu caso, foi isso mesmo, bem consciente. Não é a pessoa que eu quero, vai ser meu parceiro, sei lá, não vai dar certo isso. Mais ou menos assim. Então, foi uma escolha minha consciente isso. E não vou dizer que não tem um vazio, tem, porque todo mundo quer encontrar um parceiro de verdade. Todo mundo quer encontrar o grande amor, a pessoa que você fala, nossa, a gente foi feito um para o outro, a gente vai se dar bem, e a gente vai se entender com os altos, os baixos, com as brigas, porque não é tudo, não são flores, né? Mas é companheirismo, né? Então tem uma coisa que você entende que não vai dar certo. Então é assim. E o relacionamento é bem isso mesmo, né? Pode dar e pode não dar. Agora, eu não acredito que não dê certo por causa de uma cerimônia. A cerimônia não me deixaria nenhum vazio. De jeito nenhum. E deixa vazio mesmo o companheiro mesmo. É a falta da parceria, né? A falta da parceria, né? Aquela pessoa que você... Quer dizer, acho que todo mundo, quando casa, pensa, ou assim, eu acho que poucos pensam, se não der certo, eu vou largar. Você pensa que vai dar certo, né? Você está apaixonado naquele momento. Você quer casar, você quer construir uma vida e tal.
Mas é assim, nem sempre vai dar certo, vai separar, e se der, deu, né? E todo mundo sente um pouco de vazio, nós mulheres, principalmente, né? Uhum. Queria um companheiro, mas um companheiro com C maiúsculo, é isso, é só isso, Gratidão, Denira. Vou concordar com é só você. isso. Eu vou concordar com você e eu acho que mais gente vai concordar também, né? Porque você ter alguém para não ser o seu parceiro, né? Dá vazio, né? Dá um vazio e o que a gente quer é o que você falou, né? O que a gente quer e também o Bert fala ali no início desse capítulo, né? É natural que as pessoas queiram alguém para compartilhar a vida dentro de uma parceria, claro, né? Porque senão eu vou viver sozinha, né? Senão eu não vou ter alguém para compartilhar. E como você disse, Aldenira, nem tudo, não é todos os dias, não são todos os dias que é um mar de rosas, não é. Todas nós aqui sabemos disso, né? Que não é um mar de rosas, não é. Mas o legal é quando tem mais rosas do que não, né? Né? O legal é quando tem muito mais rosas do que a ausência delas, né? Porque aí quando tem esse muito mais rosas no sentido assim figurativo, né, de que poxa vida, tem muito mais parceria do que a não parceria, né? OK. Regina, muito bem-vinda, boa noite. Chegou no finalzinho, né, minha amada? Mas chegou. Boa noite. Eu cheguei, é porque eu tenho um outro curso também na segunda-feira e aí eu saí correndo do outro e vim para esse, para a nossa Gratidão, leitura. querida. Bom que fica gravado e depois você Sim. pode assistir todo o início, né? Mais alguém quer fazer algum comentário sobre isso que foi lido hoje? Não? Nós temos, já são 9h06, é a hora que a Norminha sai, né? A Norma consegue ficar até 9 horas, eu não sei se hoje também. Se vocês quiserem, a gente avança um pouco mais. Façam um OK se sim, até 9h30. Aldenira saiu, ela esqueceu de abaixar a mãozinha. Norma, fala, Norma. Carla, eu vou sair, tá? Porque eu tenho coisa para fazer. Tá bom, então. Gente? Boa noite. Gratidão, Norminha, valeu demais. Beijos. Valeu. Beijo aí no mano, no cunhado. Tchau. Tchau. Bom, então vamos lá. Cadê? Deixa eu fazer um comentário com vocês que a Dani, ela tem gato também. Dani, e a Rejane também tem. Hoje, o macho aqui, quantos, Rejane? 8 gatos. É que ela mora numa casa com quintalzão, né? Que dá para ter muito mais do que 8. Gente, o gato macho hoje, que eu tenho o nome de Lanches, que os meus filhos colocaram esse nome nele, ele, enquanto eu estava aqui me preparando, porque a aula está preparada já desde cedo, né? E enquanto eu estava aqui me preparando, organizando o Meet, não sei o quê, porque né, mais cedo tudo trancou, nada queria funcionar, então eu falei, deixa eu logo ir cedo. Esse gato não parou de miar desde que os meus filhos saíram para o vôlei, foram jogar vôlei. E ele não para de miar, e não para de miar, e não para de miar, e às vezes ele quer dar uma volta, porque é apartamento, né? Às vezes ele quer dar uma voltinha ali na frente, eu fui com ele na frente, aí ele foi, deitou lá, eu fiz carinho nele, voltou, nada. Eu falei, gente... Aí até que eu resolvi ir para a sala aí, ó. Oh, que amor! Como que é o nome desse mesmo, Dani? Ele chama Samuel. Agora, em setembro, ele vai fazer 19 anos. Oi? Agora, em setembro, ele vai fazer 19 anos. A gente se conheceu quando ele estava dodói, né? Isso. De lá para cá, tudo certo. Ele foi internado de novo, mas agora está estável. Sim. Vai envelhecendo igual nós, né? Vai envelhecendo. Ai, Samuel, beijo para você, querido. Eu sei que como é que eu fiz para o lanchinho acalmar? Fui lá para a sala
liguei o YouTube, botei musiquinha Reiki, Rejane lá para ele, tá lá, deitadinho, calminho, dormindo. Né? Ué, os gatos estão aí, eu sentindo as energias, sei lá o que ele estava sentindo, que desde cedo a coisa aqui em casa está trancando no tecnológico, né? Falei, bom, botar uma musiquinha de Reiki ali. A gatinha está lá dormindo já, nem veio para cá. Então vamos lá, gente. Ai, que alegria. Vamos então. A gente vai para uma parte que eu queria muito que a Norminha estivesse aqui, não pelo tema, né? Mas por conta da turma. Mas ela tem lá, ela cuida do nosso irmão mais velho, que tem cegueira em função do diabetes, e ela cuida da janta dele, ele é solteiro, e é idoso, e ela que cuida das coisas dele, né? Então eu sei que dá 9 horas, é a hora da jantinha dele, ela tem que estar lá com ele. Eu brinco com ela assim depois, não, você quer ir ver a Juma depois, né? Ela fala, também. Bom, esse item 3 desse mesmo capítulo, lembrando que nós ainda estamos, esse capítulo é o capítulo 3, tá? Amor e sofrimento no relacionamento, tá bom? Então, tudo que eu estou lendo aqui com vocês, é subtítulo desse título, desse capítulo. E esse subtítulo aqui ele é o de número 3, que chama Fidelidade e Infidelidade. E é uma pena que ela saiu, porque eu vou fazer um exercício sistêmico hoje com todo mundo. Ah, que pena. Por isso que eu pedi para trazer papel e caneta. Vamos lá. Meu coração está batendo, está sentindo muito forte aqui agora que tem que fazer o exercício sistêmico. Vamos lá. Aí ele fala aqui, o adultério. Vamos ver o adultério. Durante uma terapia de casal, o marido diz, o problema é que eu, há 9 meses, cometi um adultério. E o Helling pergunta o que é isso. Ele diz que teve um relacionamento com uma outra mulher. O Helling deu uma de bobo, né? O que é isso? Explique-se melhor, né? Eu tive um relacionamento com uma outra mulher. E o Helling diz, o conceito de adultério é perigoso. Esse conceito, né? Por isso, confrontei você desse modo. A questão é, você tem um relacionamento com uma outra mulher. Essa descrição é sem avaliação. Ele tem um outro relacionamento. Não tem que dar um título, né? Eu estou considerando assim, não tem que ter um rótulo de adultério. Olha o peso que tem, né? A palavra adultério com um outro relacionamento com outra mulher. Adultério implica uma avaliação e não sabemos se isso é oportuno. Se procedermos sem essas avaliações, podemos encontrar mais facilmente uma solução, entendem? Se sair do rótulo, se a gente tira o rótulo e vai para o sentimento do chakra cardíaco, vai aqui para o sentimento, sai daqui e vem para cá, é mais fácil encontrar uma solução para a questão. Quer dizer que ele vai deixar de manter esse relacionamento extraconjugal? Não sei. Mas é mais fácil quando você tira o rótulo, porque o rótulo traz peso, igual o termo pecado, né? A palavra pecado, ela traz um peso tão grande na nossa cabeça, tão grande nos ombros, tão grande na nossa alma, traz um peso, né? A palavra pecado. Eu pequei. Enquanto que eu posso dizer, eu errei, eu cometi um equívoco, eu assumo 50% disso que aconteceu. Olha como é que alivia, né? E aí ele continua, tá. Aí o Bert Helling ainda olha para a mulher, que é tudo em casal, né? E pergunta para ela o que ela diz disso. A mulher diz que sentiu-se mal quando ficou sabendo. Posteriormente, entretanto, tornou-se evidente que muitas coisas mudaram e se desencadearam entre nós. E agora, o que existe entre nós está mais forte. Quer dizer, várias coisas desencadearam entre o casal, com o casal, e agora ela sente que está muito mais forte. O Harry pergunta, afirma, né? Exato. Talvez tenha sido necessário para fomentar o relacionamento.
quando observamos independentemente dos julgamentos morais e olhamos somente para o efeito. Quer dizer, a gente tira essas questões morais, né? A gente tira os rótulos. E sim, gente, eu vou fazer um baita parênteses aqui agora, que aí sou eu, tá? Eu. Eu não acredito, eu não consigo acreditar na relação. Como é que fala? Me ajuda? Nessa relação só de monogâmica. Obrigada, Dani. Eu não consigo acreditar. Ela existe pela lei, né? E aí, como existe pela lei, a gente internaliza que, tá, eu vou ser feliz se o meu companheiro não se relacionar com mais ninguém. E ele vai ser feliz se eu não me relacionar com mais ninguém. E aí entra a questão moral. E é muito importante. Não estou tirando a importância disso, não, tá? Eu estou só dizendo que eu não acredito que a pessoa não se sinta atraída nunca por uma outra pessoa, estando casada. É nisso que eu não acredito. Mas aí, o que eu vou fazer com isso? Nossa, eu estou casada e me atraí muito pelo meu colega de trabalho. E tem muita afinidade entre nós dois, e tal, e tal, e tal. E aí a gente vai e tem um relacionamento. Bom, eu não consegui me controlar, eu deixei a minha emoção gritar mais forte do que eu lembrar que eu tenho um relacionamento, um casamento, e no nosso contrato não tem o combinado de ser uma relação aberta, onde cada um pode se relacionar com quem encontrar. Bom, então eu tenho que cumprir com o que está no nosso contrato, né? Seja esse contrato verbal, seja esse contrato por assinatura de papel, mas, e a sociedade, e aí se a gente vai lá na história, lá século XVIII, né? E agora me foge o nome aqui dos sociólogos que trouxeram e contribuíram muito para que a sociedade pudesse entrar numa ordem, porque era uma bagunça total lá atrás, né? Na Idade Média para cá, era uma bagunça total. Então foi necessário colocar essas ordens. Agora, dizer que a pessoa, porque está casada, não vai se atrair nunca para uma outra pessoa? Não sei se vocês concordam comigo. Isso não existe, né? Mas o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? Pô, eu estou casada. Pô, não está combinado que a gente pode sair aí se envolvendo com outros. Então, aqui, nesse caso aqui, nesse exemplo que aconteceu aqui, que é o que o Bert diz, né? Quando ela ficou sabendo e ele contou para ela, e aí os dois puderam conversar sobre, e aí a relação dos dois é como se tivesse apimentado a relação dos dois, né? Gilbert diz aqui que, desculpa, muita água que eu estou bebendo. Quando observamos, ele fala, né? Talvez tenha sido necessário para fomentar o relacionamento. Quando observamos independentemente dos julgamentos morais e olhamos somente para o efeito, isso tem, muitas vezes, um significado totalmente diferente. Aborda esses assuntos dessa maneira, sem julgamentos morais. Gente, isso me encanta muito no Bert Hellinger, né? Ele não traz os julgamentos morais, não tem esse peso. Porque quando entra no peso do julgamento moral, você está... me ajudem. É como se você tivesse se eximindo completamente daquilo. Bom, se o meu parceiro se atraiu por uma outra pessoa, o que eu não estou fazendo? Né? Talvez eu pensasse assim, o que eu não estou fazendo, né, dentro dessa relação para que ele tenha se atraído? Tá, atrair é uma coisa, se sentir atraído é uma coisa. Agora tenha consolidado essa atração, né? Entende o que eu estou falando? Esse é o meu ponto de vista. Alguém quer fazer algum comentário? Não? Beleza? Eu quero... Às vezes, ou ele ou ela tem um relacionamento fora, né? Mas a intenção dele ou dela não é se separar.
teve aquele atração e foi e tal, mas tipo ali, né? Vai lá no outro capítulo lá, mais adiante, vai ficar em segredo. O outro não sabe, né? Mas o campo Então, energético sabe, né? mas aqui, Adão, quando a gente chegar aqui, eu vou Tá, entender então, essa questão aí. então vamos avançar, tá joia, Rejane? Vamos lá. Então ele passa no outro que a Rejane está falando. Eu vi que ela estava lendo aqui enquanto eu li o anterior, ela estava lendo só na frente. A fidelidade deve resultar do amor. Quando eu era bem jovenzinha mesmo, 15, 16 anos, os primeiros namorados, né? Eu sempre fui considerada a modernosa do grupo, mas eu perdi a virgindade muito mais tarde do que todas elas, e eles também, porque eu tinha para mim que tinha que ser com aquela pessoa que eu verdadeiramente amasse, romântica até não poder mais, né? E eu sempre disse assim, olha, não é que ele vai me trair, né? Eu vou mesmo me trair nisso aí tudo, porque somos nós dois, né? Somos um casal. Se ele foi para outra relação ou se eu for para uma outra relação, eu estarei traindo a mim dentro do meu sentimento. Eu estou traindo o meu sentimento, porque eu, na verdade, eu amo esse cara, mas eu tive uma vontade de ficar com aquele outro ali, né? Então, eu, nisso aí, como a Rejane trouxe, né, eu vim no ímpeto e me relacionei com uma outra pessoa, com um outro cara. Na verdade, eu traí foi o meu sentimento, porque eu não queria terminar. Eu não queria terminar o namoro com o outro. Isso me aconteceu, tá te contando o fato verídico, né? Eu não queria terminar o namoro com o outro. E eu contei para o outro quando o outro voltou de viagem. E o outro falou, olha, Carla, então eu sinto muito. Ai, mas eu chorei tanto. Mas corri o risco, né? Enfim, acabou que eu não fiquei nem com um nem com o outro, porque um era do Paraná e esse que era daqui não aceitou essa história de eu ter ficado com um outro rapaz quando ele estava viajando. Mas, então, assim, eu acredito nessa fidelidade do nosso sentimento. Eu acredito nisso, né? Eu, Carla. Vamos lá, então. A fidelidade deve resultar do amor. O que há de tão grave quando alguém tem uma outra relação? Na verdade, o que fica lesado? Às vezes, o inocente comporta-se como se tivesse o direito de conservar o outro para sempre. Isso é uma presunção. Em vez de tentar ganhar o outro para si por meio do amor, ele o persegue. Então, o outro ainda deve voltar? Já não pode mais fazer isso. Quando o inocente vingou-se acima das medidas, o culpado não pode mais voltar. Portanto, eu advogo pelo tratamento mais humano e pela moderação. Quer comentar, Rejane? Não, ainda não é aqui. Ainda não é aí. Tá. Mas até aqui está tudo bem, né? Eu advogo, eu sou o inocente. Então, foi ele que me traiu. Então, eu estou na inocência aqui de tudo, né? É aquilo que a gente falou antes. Eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre isso. Foi ele que me traiu, não fui eu. Estou aqui, ó, de santinha. Vou baixar aqui a auréola aqui. Eu estou de santinha na história aqui. E então, eu me coloco no lugar da inocência. E aí ele fala que isso é uma presunção. Né? Presunção se sentir inocente. Por quê? Porque em tudo que nos acontece, a gente precisa assumir 50% de responsabilidade sobre tudo que acontece. Eu concordo, isso são palavras do Bert, e eu concordo e assino embaixo, né? E alivia tanto para o casal quando cada um assume 50%, né? Aí ele continua aqui: tenho um grande respeito pela fidelidade, mas não por tal fidelidade, por alguma tal, né? Mas não por tal fidelidade. Ela tem de resultar do amor. Muitas vezes tem-se a pretensão, 2 pontos. Sou a única pessoa que pode ter significado para você. Gente, isso é uma presunção enorme, né? Além do que é uma ilusão.
É uma ilusão. Entretanto, frequentemente, chega-se a uma situação em que se encontram outras pessoas importantes. Outras pessoas tão importantes quanto, né? Nesse caso, o outro não tem o direito de persegui-lo. Ele deve respeitá-lo assim como é. E é talvez, talvez existe uma boa solução para todos. Essa virada positiva existe somente por meio do amor. Então, assim, quando aquele namoradinho lá, namoradinho, ó, 1 ano e pouco de namoro, quando eu contei para ele, olha, você viajou, mas eu conheci o moço aqui nessa atividade esportiva, era muita gente aqui em Brasília, mas eu estou te contando, viu? Sinto muito aí, Carla, mas não topo, não. Se ele tivesse olhado para mim, mas ele não tinha maturidade, né? Talvez eu fosse mais madura que ele ao ter contado, né? E ele não teve maturidade de ouvir. Ainda não sei se de onde ele vem, interiorzão de São Paulo, talvez ele venha com uma outra criação, ou talvez a coisa do ego mesmo, né? Como assim? Eu estava lá te mandando cartinha de amor e você estava aqui com outro, né? Então, assim, ele não deu conta, ele não conseguiu, né? Se ele, de fato, aí é um julgamento, eu assumo como um julgamento, se ele, de fato, me amasse, ele ia talvez passar um tempo, né? Olha, vamos conversar, mas agora eu não dou conta, e depois a gente retornaria. Ou não, não sei, né? Mas é um exemplo, né, Rejane? Comenta aí, Rejane. Sim, que, Você queria falar? como dizem, né, não é só aquele que trai que tem alguma coisa a ver com a questão, né? O traído também. Não é. Então, é a Não. responsabilidade, né? A responsabilidade é dos dois mesmo. Gente, olha Nossa, só. Fala, Rejane. Não, sabe que tem um caso, um caso de família, que o marido estava sempre, sempre traindo ela e ela aceitando, perdoando, né? E aí uma vez ela colocou um detetive atrás, para provar para ele que ela sabia que ele estava traindo ela, só por isso. Mas continuou com ele, né? E só para provar para ele que ela sabia. Para provar para ela, né? Meu Deus, isso é Na verdade, incrível. ela queria provar para ela, né? Deixa eu provar para mim de que é isso mesmo, né? Porque ela já sabia. Mas deixa eu provar, e aí eu provando para mim, quem sabe eu tenho força para fazer alguma coisa, né? Às vezes a pessoa não consegue por falta de força mesmo, né? Amadas, amoras, eu gosto de chamar assim vocês, meninas, mocinhas, mulheres lindas, amorinhas, e os meninos de amores. Gente, o meu filho está insistindo tanto aqui numa ligação, é um segundo. Estou em aula, é urgente? Não, daqui a pouco eu posso falar com você? O quê? Eu estou com as meninas aqui me vendo. Está sendo gravada essa aula. Pode. Sim. Beijo. Desculpa. Coisas de mãe. Pega esse papel. Regina, você trouxe papel? Caneta? Ou lápis, ou batom, ou rímel, ou lápis de olho. Alguma coisa que registre. Eu vou colocar uma música. Não, não vou colocar. Porque eu acho que vai atrapalhar aqui a gravação. Vai sem música. Se você quiser colocar aí no YouTube uma musiquinha de reiki, né, Rejane? Essa que está tocando aqui na sala para o meu gatinho. Ou, enfim, qualquer uma que só melodia, né? E aí você vai, assim,
procura sentar na sua posição mais ereta, né? Você vai fazer, quando eu pedir, você vai fazer o ciclo de 3 respirações, tá? 1, 2, 3. Eu não, para mim, não tem. As meditações que eu tenho feito fala para puxar pelo nariz e soltar pela boca. Como Brasília é muito seco, eu não solto pela boca, solto tudo pelo nariz mesmo. Veja como fica melhor para você, tá? Você vai puxar, você vai fazer quando eu pedir, né? Você vai fazer 3 ciclos dessa respiração. Cada vez que você puxar o ar, preencha bastante os pulmões, preenche, sente preenchendo tudo. E à medida que você for preenchendo os pulmões, você traz aí para você tudo de bom que o seu relacionamento atual te traz. Se você não tem, que é o caso meu e da Aldenira, a gente vai lembrar do nosso último relacionamento ou dos últimos, tudo de bom que preencheu na gente, que contribuiu, e ao expirar, né, nas 3 vezes, ao expirar, bota para fora aquilo que você não está gostando ou que você não gostou, sabe? Faz esses 3 ciclos. Após os 3 ciclos da respiração, você vai escrever, vai fazer 2 listas, né? Uma lista você vai escrever tudo o que você não gosta neste relacionamento, ou que você não gostou. E na outra lista você vai escrever tudo o que você gosta, que é legal nesse relacionamento. Mas após o ciclo das 3 respirações, tá bom? Podem começar. Olhos fechados de preferência. Puxa o ar.
Quem estiver pronta e quiser levantar a mãozinha, só para avisar que está pronta, tá? Rejane, tudo bem? Está pronta? É, Regina, está pronta? Denira? Tá. Alguma de vocês está com vontade de falar alguma coisa? Teve algum insight? Teve algum sentimento que gostaria de compartilhar? Ok. Eu fiz a minha listinha também do último relacionamento duradouro em Porto Alegre, e o meu sentimento foi de muita gratidão. Ele foi muito importante na minha vida. Então, eu vou pedir que... Parece que a Regiane está emocionada, Regiane? Não? Tá. Eu vou pedir para que... Tudo bem? Tá. Estela, ó. Mara. Mara, tá tudo bem com você? Tá. Adenira. Dani. Regina. Ótimo. Eu vou pedir o seguinte, que a gente vai encerrar então agora. Agradeço muito a presença de vocês. Vou gravar, né, o que está ali que a gente não conseguiu vencer hoje, e eu vou dar uma tarefinha de casa. Vou pedir que, ao deitar para dormir, com um companheiro do lado ou não, que é o meu caso da Aldenir, e Mara também está distante, né, Mara? Está em outra cidade. Eu vou pedir que a gente faça uma meditação de agradecimento por essa pessoa, por tudo que essa pessoa representou e nos ensinou, porque cada um que passa na nossa vida é um professor ou uma professora, né? Então, eu vou dar essa tarefinha de casa para vocês. Faz uma meditação por sua conta, de agradecimento por tudo de bom que vocês escreveram na lista. Tudo de bom, porque o que não está bom é a sua criança interna, que chora ainda e pede ainda, né, Mara? E pede ainda a atenção do pai e da mãe. Tá bom? Se alguém quiser conversar comigo no privado, amanhã, hoje não mais, eu estou disponível. Tá bom? Gratidão, meninas. Um beijo no coração. E até. Ah, ó, essa semana nós estamos fazendo, Mara está me ajudando, né? Nós estamos fazendo live meio-dia e meia, todos os dias da sexta-feira, desse livro, né? Chamando para a próxima turma. Então, se vocês puderem ligar lá rapidinho, enquanto almoçam, o Instagram do Libélula, e compartilhar com mais pessoas, a gente super agradece. Tá bom? Beijo. Ó, boa semana. Boa semana. Eu não estou conseguindo desligar a gravação.